No próximo dia 10 de abril de 2025, os governos eleitos em 2024 completarão 100 dias de mandato. Qual a importância da realização da pesquisa de 100 dias de mandato? Eu vou nesse vídeo explicar para vocês. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político aqui do Instituto IBESP e hoje aproveitando para fazer um vídeo específico para você, eleito prefeito, prefeita em 2024, mas também para quem trabalha na administração e para você que é interessado em ciência, filosofia, porque hoje eu vou ter que aprofundar um pouquinho mais para explicar a importância da realização da pesquisa de 100 dias de mandato. Pois bem, a gente tem muito, isso virou mania das pessoas, falam assim, vai completar 100 dias de mandato e as pessoas não entendem realmente qual é a importância. Isso virou algo comum, porém que precisa ser explicado. Então eu decidi aqui fazer uma explicação um pouco mais técnica, recorrer à ciência e recorrer também à filosofia. Eu vou começar pela ciência. Nós temos 4 linhas aqui. A primeira, que é o efeito Prime. O que é o efeito Prime? O efeito Prime foi defendido por Daniel Kahneman em 1974, onde ele diz o seguinte, que as primeiras impressões influenciam fortemente avaliações futuras. Isso é interessante na vida pessoal. Você, de repente, chega em um ambiente, aquelas primeiras impressões que você tem de uma pessoa tende a influenciar essa visão para o futuro que você tem dessa mesma pessoa. Isso equivale também ao governo. Aquele primeiro, o inicial do governo, aquele sprint inicial ali, você fala, olha que interessante, esse governo é muito bom, e aí isso aqui fica tão arraigado nas pessoas que essa percepção te leva para o futuro. Tá? Essa percepção de avaliação leva para o futuro, só que nós temos que lembrar percepções positivas e negativas, tá? Então, o primeiro ponto aqui dessa linha científica, defendida por Daniel Kahneman em 1974, falando sobre o efeito Prime. O segundo ponto também foi defendido por Daniel Kahneman, e já em 2011, no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. É um livro muito interessante e ele fala sobre o viés de confirmação. Na verdade, em 2011, 30 e poucos anos depois, né, de 1974, quando ele falou sobre o efeito Prime, e quem é Daniel Kahneman? É importante dizer, ele é um psicólogo que foi prêmio Nobel de Economia. O que é o viés de confirmação? Lembra das primeiras impressões do efeito Prime, que tende a ter ali uma duração para o futuro? O que acontece? Esse viés de confirmação, essa pessoa, quando ela tiver alguma coisa negativa sobre algo que ela inicialmente achou positiva, ela tende a querer defender, fala assim, não, tá ruim, mas não é porque teve problema econômico, porque choveu, tal. Da mesma forma a parte negativa, né? Então, se teve um efeito priming ali negativo e começa a acontecer coisas positivas, ele tende ali a ver de forma negativa. Então, o viés de confirmação é quando a pessoa busca as informações para confirmar aquelas primeiras impressões. Tá? Então, a importância de você ter um primeiro, para entender ali como é que está a situação logo no início. A terceira ponta, a terceira linha científica, é a questão da janela de oportunidade. Foi 2 professores dos Estados Unidos ali que trabalham também com psicologia, com história, com política, que é o Paul Light e o John Kingdon. O que eles escreveram? Eles falaram sobre a teoria da lua de mel política. Todo mundo sabe disso, todo mundo fala, tá em lua de mel ainda, mas o que é a teoria de lua de mel política? Isso aqui, na verdade, esses dados científicos foram feitos através de estudo. Eles perceberam que tanto a população quanto a mídia, elas relevam mais ali os problemas do início de mandato. Então, ali o gestor ele tem a oportunidade de tomar medidas mais duras e perceber o reconhecimento delas. Tá? Então, esse aproveitamento dessa lua de mel ele deve ser muito bem feito no início do mandato. E quando a gente fala de início de mandato, apenas para não assustar, a gente tem a importância da pesquisa de 100 dias, a gente tem ali uns 6 primeiros meses, então a importância dessa linha de 100 dias aqui para você ter ali os próximos passos. E depois a gente tem a teoria de David Easton. Quem é David Easton? Ele é um dos maiores teóricos das ciências políticas, tá? E o que ele fez, ele falou sobre expectativa e realidade. Isso aqui é importantíssimo, porque como é que as pessoas legitimam um governo?
elas comparam as expectativas que ela tinha com a legitimidade, aliás, com a realidade desse governo. Então, eu tinha essa esperança, o político, o prefeito e a prefeita prometeu fazer isso, eu vou cortar cargos comissionados, vou reduzir despesa, vou abrir unidade de saúde ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí começa a vir a realidade. Esse governo que consegue alinhar a realidade com a expectativa, ele tem mais legitimidade. Aí você fala assim, poxa, mas isso é óbvio, né? Então, mas qual que é o grande problema? É que a gente tem os grandes problemas, na verdade, na obviedade, que a gente percebe que muitos gestores não trabalham com o que é óbvio, imaginam coisas absurdas, projetos absurdos, com nomes bonitos, com uma comunicação muito bem feita, mas que não tem ali respaldo da realidade, com o que as pessoas esperam. Então, o que é importante aqui, né? Por que é importante você entender isso? Porque tem muita gente que acaba pegando informação através das redes sociais, ou um vereador que entra na sala aí do prefeito, da prefeita, fala, precisava fazer isso, precisava fazer aquilo, um grupo de pressão que às vezes tem um interesse específico e o político acaba tomando uma decisão que fica fora da realidade. Ou seja, a população tem uma expectativa e ali o governante está colocando outra realidade. Se a gente casar isso, a gente vai conseguir ter ali um governo mais legítimo. E essas então são as 4 linhas científicas. O primeiro, o efeito Prime. O segundo, o viés de confirmação, né? O efeito Prime é aquela primeira visão que as pessoas têm de um governo. Aí depois a gente tem o viés de confirmação, que é aquela visão inicial que tem um poder de levar a mesma imagem para o futuro. O viés de confirmação vem porque a pessoa começa a confirmar, começa a ir contra o que vem de informação contrária àquilo que no efeito Prime ela teve inicial. Depois a gente tem a janela de oportunidade, que é a teoria da lua de mel, que o governante precisa aproveitar isso, precisa entender então o que a população pensa, e depois a relação que defendeu David Easton sobre a expectativa e realidade. Aí nós temos as 4 linhas filosóficas, tá? A primeira linha filosófica foi defendida por Maquiavel em 1513 no livro O Príncipe, que é uma leitura obrigatória de todo gestor público, né? E aqui você percebe que 500 anos depois, 500 anos antes, aliás, Maquiavel já escrevia sobre o que o governante ele tem que fazer. A percepção inicial de um governante é o que define ele para o futuro, né? Então ele fala sobre medidas duras no início ali de que ele deve fazer a maldade de uma vez só, e a bondade a conta-gotas. Claro que eu estou aqui tentando simplificar um livro extenso, até que não muito extenso, né? Mas assim que tem um pouco de dificuldade de leitura. Então, ele fala o efeito Prime que a gente tinha lá em cima, né, que depois Daniel Kahneman escreveu em 1974, algo que em 1513, 471 anos antes, já estava ali Maquiavel escrevendo. Então a filosofia, ela antecedeu a ciência. A gente tem um segundo filósofo, que é John Locke, que escreveu no segundo tratado sobre o governo, ali em 1689, ele argumenta o seguinte, que um governo só é legítimo se for aceito pela população. Então, como que esse governo ele vai ser aceito? Se ele realizar o que a população espera, né? E aí a gente tem uma terceira linha filosófica que foi escrito por Rousseau em 1762, no livro Contrato Social, que fala sobre a vontade geral do povo. A mesma coisa, né? Então ele fala, olha, um governo só tem legitimidade se ele estiver respondendo à vontade geral do povo. E aqui eu vou falar mais assim, eu estou apenas passando as linhas para depois enlaçar isso aqui, dar um nó no meu pensamento aqui. E a 4ª linha filosófica foi escrita por Hegel, que é a construção da história política, em 1821, que fala sobre dialética, né, que é um processo dialético, que a gente tem ali os primeiros anos no governo moldam a administração que vai ser julgada depois, né? Então aqui é interessante, primeiro ponto, é interessante perceber como os filósofos de 200, 300, 400 anos antes, quase 500 anos, já determinavam o que era um governo. Aí você fala, nós estamos em 2025, o mundo mudou muito. Pois é, mas a população não mudou. O homem continua sendo homem, a mulher continua sendo mulher, as pessoas continuam sendo pessoas. O que vem mudando a forma de se comunicar e outras formas de relacionamento. Mas não mudou o que as pessoas esperam de um governo.
Tá? Então, nessa pesquisa de 100 dias, qual que é a importância, então, da pesquisa de 100 dias? Primeiro, é a correção de rumo. Eu vou agora, no dia 10 de abril, até o dia 10 de abril, eu vou perceber assim, o que está fora do eixo ali, o que eu estou fazendo que não está de acordo com o que a população espera. E aí você fala, como se faz isso? Tá? Então, eu vou pedir para subir o mapa nosso aqui, de uma das cidades que a gente atende. O principal ponto aqui é como entender isso, né? Quando você olha o nosso mapa que está disposto, eu preciso entender o que pensa cada região de uma cidade. Por isso que a primeira coisa que nós fazemos quando nós somos procurados por uma cidade, nós fazemos o mapa dela e dividimos em regiões para que a gente tenha ali uma amostra importante em cada região, para que você tenha ali insights interessantes sobre cada região. E aí, porque quando você faz uma pesquisa geral da cidade, você pergunta, por exemplo, qual que é o maior problema da sua cidade? A pessoa fala assim, segurança. Tá? Segurança em geral, a pessoa pode ser, às vezes isso acontece muito, principalmente nas questões de segurança e saúde, as pessoas são afetadas por pontos externos. Por exemplo, ela está vendo televisão, vê que está tendo muito assalto no Brasil, tal, e você faz uma pergunta, qual é o problema da sua cidade? Digamos que não tem assalto essa cidade, mas ela fala a segurança, porque ela é contaminada por aquele ambiente que tem. Eu já falei sobre a agenda setting, aqui a pessoa começa a ter tanta notícia negativa sobre um assunto que ela começa a se alimentar daquilo, ela começa a ver aquilo como realidade. Então, primeiro ponto, eu preciso entender regionalmente. E eu sempre digo a mesma coisa. Para o gestor público, o maior problema da cidade é a soma dos micros problemas. Então, nessa região eu tenho problema de serviços urbanos, saúde, segurança, nessa aqui, tal. No final das contas, no somatório, qual é o maior problema que o gestor precisa resolver? Tá? Então, é a somatória dos micros problemas de cada região. E aí nós temos um segundo ponto. O que acontece? Vou citar de novo o problema da segurança. Você chega e fala assim, qual é o maior problema aí do seu bairro? Já que eu quero entender regionalmente para depois fazer uma totalização e entender a cidade como um todo. E aí essa pessoa fala assim, segurança. Quando é fechado esse relatório, se você entrega dessa forma, o gestor público vai chamar o secretário de segurança dele, lá o diretor de trânsito, de segurança tal, e fala assim, olha, nós temos o maior problema de segurança, o que nós vamos fazer aqui? E aí eles têm uma ideia, vamos colocar a câmera na cidade inteira. O que acontece, né? Para a pessoa, para o eleitor, é isso que ele vê como segurança. Então, por isso que é importante, quando você faz uma pesquisa de problemas e demandas para entender, né, principalmente nessa pesquisa de 100 dias, que é para você colocar o seu navio na direção correta. Aliás, essa questão de demandas você tem que sempre repetir na sua cidade, dependendo do tamanho da cidade, com mais frequência, é você entender qual é o maior problema do seu bairro, a segurança. O que você, eleitor, faria para melhorar a segurança? Aí ele diria assim, eu colocaria uma ronda aqui da Guarda Municipal umas 2 vezes por dia. Percebe que ele não citou a câmera de segurança, mas o gestor vai lá e coloca a câmera, porque ele não entendeu o que na cabeça do eleitor precisa ser feito. Aí você pode me responder, Marcelo, mas aí o que acontece é que o eleitor às vezes tem ideias mirabolantes. Tem ideias mirabolantes, mas também tem ideias ótimas, que os seus secretários, os seus diretores, o vereador, aquele grupo de pressão não teve, tá? Então, assim, é muito importante você entender de forma detalhada o que as pessoas pensam, para você corrigir o rumo ali. Então eu vou entender como está a minha avaliação de governo, importantíssimo, e aí, se você vê o vídeo da semana passada, onde eu falei sobre a avaliação do governo Lula, que a gente mede o governo federal trimestralmente, eu falei para vocês que existe um padrão histórico, que eu vou repetir aqui para vocês. Governos com avaliação de ótimo e bom e mais a tendência de aprovação do regular, eu expliquei isso, mas eu explico de novo, a gente pega quem entende que um governo é regular e depois, em cima dessas pessoas aqui, a gente entende quantos pontos percentuais, quantos por cento desse grupo do regular tem tendência a vir aprovado um governo. E por que a gente faz isso? Na eleição, esse grupo ele vai lá e fala, não está como eu queria, mas eu prefiro manter o governo que está. Tá? Então, a gente, na nossa avaliação de governo, a gente coloca o ótimo, o bom e mais a tendência de aprovação do regular. Tá? Considerando isso, governos com aprovação, onde já está inclusa a tendência de aprovação de regular, até 25%, venceram
em 16,7% dos casos em eleição. Tá? De 25 a 50 venceram em 37,5%, de 50 a 75 venceu em 65,4% e acima de 75% venceu em 90%. O que eu estou te dizendo é o seguinte, um governo bem avaliado, quanto mais bem avaliado, mais chance o governo tem de se eleger ou fazer seu sucessor. Então, eu preciso sempre monitorar minha avaliação de governo. Entender, olha, nesse bairro, nessa região, minha avaliação não está boa. Por que não está boa? Eu preciso fazer o que para melhorar essa avaliação? E aí eu faço aqui. Por quê? A soma das avaliações regionais é o que dá a avaliação total. Tá? Então é importantíssimo você saber isso, por isso que eu mostrei o mapa anteriormente para você. O que acontece aqui é você entender realmente como está a sua avaliação e começar a monitorar isso. Tá? Então a gente vai entender primeiro, vamos fazer uma correção de rumo. Como está a minha avaliação de governo? Está assim. O que eu preciso fazer para melhorar a minha avaliação? O outro ponto, que é porquê da importância de fazer a pesquisa de 100 dias, é para você validar ações. O que eu quero dizer com isso? Olha, você chegou e fez num bairro agora, deu início a um projeto de uma praça interessante, com equipamentos de ginástica para idosos, tal. Quando a gente faz a pesquisa, essa ação é muito bem avaliada. Então, se isso foi muito bem avaliado aqui, eu vou replicar em outras regiões. Eu vou criar um programa, a Praça Feliz, por exemplo, e vou replicar em outras regiões da cidade, porque eu percebi que é validado aquilo. Tá? Terceiro ponto, e aqui é importantíssimo, eu comentei isso também no vídeo passado da avaliação do governo Lula, é com relação a evitar a rejeição de forma prolongada. O que eu quero dizer com isso? Quando o governo entra numa maré de rejeição, e aí, se você for lá na semana passada ver meu vídeo, e você também vai lá aqui nesse aplicativo, é o nosso aplicativo do IBESP, está aqui do meu lado direito aqui, baixa o aplicativo, dá uma olhadinha nessa pesquisa da avaliação. O que eu digo lá? Né? Eu fiz um comentário que a avaliação do presidente Lula ela vem caindo. E quando você olha o NPS, que é um outro dado que é exclusivo aqui do IBESP, onde a gente entende o quanto a gente tem de detratores, pessoas falando mal do governo na rua, quantas pessoas a gente tem de promotores falando bem do governo na rua e neutros. Mas quanto mais pessoas falando mal de um governo, o que acontece? Isso vai alimentando de forma negativa as pessoas. Você pega uma pessoa que não acha o governo tão ruim assim, mas ele vem tanta notícia, os amigos começam a falar mal, tal, que ele começa a pensar, de repente, realmente acho que tá tão ruim que eu não estou percebendo. Tá? Então é importante evitar essa rejeição prolongada. Então agora no início a gente detecta que existem problemas, corrige os rumos, vê o que foi bem feito, valida, vê o que as pessoas querem que deve ser feito. Vamos fazer projetos para fazer isso, que é para quê? Para você melhorar a sua avaliação. Minha avaliação já é ótima, ok, então eu preciso manter essa avaliação muito boa, que não é simples, você tem que estar sempre trabalhando com informações. E aí, a gente tem aqui um quarto ponto, que é aproveitar essa lua de mel. O que acontece? Você vê, de repente, um governante sentando na cadeira e já vindo com ações duras, já tomando medidas complicadas, assim, olha, eu vou fechar essa unidade aqui, que a gente só tem problema, não tem funcionário, não tem pessoas para atender, vou fechar isso, vou abrir aquilo, vou mandar tantas pessoas embora, eu vou arrumar um problemão político para mim, mas ele toma essas medidas duras no início, e a gente também tem que ver se essas medidas estão sendo bem vistas, tá? Então, de forma geral, nesse vídeo aqui eu quis passar para vocês 4 pontos científicos, tá? Que foram feitos estudos realmente para entender assim, os efeitos de uma pesquisa inicial de governo, a tal chamada pesquisa de 100 dias, que é feita no mundo inteiro, para entender o que eu tenho, porque a importância de fazer. Depois eu te dei 4 motivos filosóficos aqui, por grandes filósofos que mostraram na história, na verdade eles anteciparam o que depois os cientistas comprovaram, né? Também da importância, e te dei aqui 4 porquês de fazer essa pesquisa. E aí, o que eu digo de por que as pessoas, o político, evita
evita, não diria evita assim, mas o que a gente percebe? Grandes prefeitos, grandes gestores públicos, ele tem a pesquisa na mão dele, trabalha em cima dessa informação e vai. E por que a pesquisa, ela, diferentemente da rede social, ela tem uma importância maior para você tomar decisões? Porque ela te mostra um caminho, tá? Então, o primeiro ponto é que ela pega exatamente a amostra do universo. Tá? Então, na sua cidade, você tem 15% de jovens, 16 a 24 anos, você tem 25% de pessoas acima de 60 anos, 53% de mulheres, 47% de homens, tal, por renda, tal. Então, a amostra de uma pesquisa é exatamente como é o perfil da tua população. Então, ela é tecnicamente, cientificamente perfeita sobre o que pensa a população. As redes sociais, elas, diferentemente, elas são uma ferramenta ótima de marketing, mas ela te traz muito problema para tomar decisão. Por quê? Porque boa parte da população não tem redes sociais. Tá? Quando eu falo boa parte, você fala assim, não, quase todo mundo tem. Quando eu te falo que 60%, 30% da população não tem redes sociais, você pode se assustar. Eu não tenho redes sociais, por exemplo. E aí a gente tem um outro problema. Quando você pega as pessoas que têm interesse em política nas redes sociais, você reduz ainda mais esse grupo. E quem está nas redes sociais, a gente também tem esses dados, são pessoas com grau de instrução melhor. Então, a média do grau de instrução de quem está na rede social é maior do que o eleitor médio. A média de faixa etária de quem está nas redes sociais é menor, o eleitor é mais novo do que o eleitor médio. Então, você não tem, a tua amostra aqui, ela não é perfeita em relação ao universo. Então, as redes sociais, elas perdem esse poder. E aí a gente tem um outro problema seríssimo de governo. Eu trabalho com governo há muitos anos, já trabalhei dentro de governo, a gente sabe que a gente tem diversas pequenas prefeituras ali, né, dentro, e o prefeito ele acaba sendo alimentado por essas informações que vêm de cada secretaria, de cada diretoria, cada um ali preocupado em resolver seu problema, até de forma justificada, né, olha, poxa, eu tenho que resolver o problema da minha unidade de saúde, eu preciso de dinheiro e tal, mas na cabeça do eleitor, o principal ponto não era fazer aquilo e às vezes o prefeito ele se desvia de um foco. Então a pesquisa, na verdade, é uma linha mestra para ele tomar decisões. Tá? Então, se você pensa assim, olha, eu quero ter interesse em conversar com você mais sobre isso, você pode baixar o nosso aplicativo. A gente tem aqui o aplicativo, eu já te dei, que é para você ver a pesquisa. Aliás, nós fizemos em janeiro de 2024 uma pesquisa sobre as redes sociais e a relação com a política. Por favor, vá lá e dê uma olhadinha que você vai perceber que as redes sociais ela tem uma limitação, tá? No nosso aplicativo. Mas, se você quiser falar alguma coisa mais comigo sobre esse assunto ou sobre outro assunto, você pode aqui, nesse QR Code aqui embaixo, falar no zap aqui do IBESP. Eu tenho 1 hora por dia na semana, aqui de segunda a sexta, a gente reserva 1 horinha aqui para eu bater um papo sobre isso ou sobre qualquer outro motivo. Tá bom? Então, por favor, pensem bem sobre isso, a importância da realização de pesquisas de 100 dias. Se você tem aí um político gestor, às vezes se você é vereador, o vereador também é importante entender como ele está sendo visto, porque essa pesquisa não é só para ver também o governo, é para ver a imagem do prefeito, comparar o governo passado com o atual governo, é importantíssimo, ver expectativa de futuro, e olha, hoje está assim, será que vai melhorar? Tá bom? Então, assim, pense bem a importância dessa realização. Tá bom? Um grande abraço e até a semana que vem.